Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Os 10 leprosos. Como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galiléia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Pararam à distância e clamaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz, e lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe. Pois bem, era samaritano. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve, acaso, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Em seguida, disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Comentários dos Pais da Igreja. Santo Ambrósio. Depois da parábola precedente, é a vez dos ingratos serem repreendidos. Indo Jesus para Jerusalém, passou pela Samaria e pela Galiléia. Tito Bostrense. A parábola que segue contrasta a benevolência dos samaritanos com a ingratidão que mostravam os judeus diante dos benefícios que lhes foram dispensados. Nosso Senhor se propõe a dissipar a inimizade que havia entre esses dois povos. Por essa razão, inicia a pregação entre eles, para que se reúnam no homem novo. São Cirilo. Tendo narrado a parábola anterior, o Salvador põe a lume a própria glória com vistas a suscitar fé no povo de Israel. Prossegue: como ele se encaminhasse para Jerusalém, passava através da Samaria e da Galiléia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos vieram-lhe ao encontro. Tito Bostrense. E falavam entre si, porque o sofrimento comum os unia. Foram até o local por onde Jesus haveria de passar, inquietando-se por vê-lo. Pararam à distância. Isso porque a lei judaica tomava a lepra por doença imunda. A do Evangelho, ao contrário, julga que é imunda não a lepra externa, senão a interna. Teofracto Diócrida. Pararam ao longe porque vexavam-se da impureza que carregavam e acreditavam que Jesus Cristo também os rechaçaria, como soliam fazer os demais. Eis porque, exteriormente, detiveram-se de largo. Achegaram-se, porém, por meio das súplicas. O Senhor está perto de todos os que o invocam. Continua. E clamaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Tito Bostrense. Ao invocar o nome de Jesus, os leprosos obtêm o que desejam, porque Jesus significa Salvador. Ainda dizem: tem compaixão de nós, porque conhecem a muita grandeza do seu poder, não lhe pedindo ouro nem prata, senão saúde e purificação do corpo. Teofilacto Diócrida. E não lhe requestam curas ou dirigem-se-lhe como a um homem mortal, senão que o chamam de mestre, isto é, Senhor, com o que quase dão a entender que o tem por Deus.
Nosso Senhor, contudo, manda-lhes que se apresentem aos sacerdotes, pelo que segue. Vendo-os, ele lhes disse: Ide mostrar-vos aos sacerdotes, para que estes verificassem se foram de fato curados da lepra. São Cirilo. Consta da lei que aqueles que tivessem sido curados da lepra oferecessem sacrifício em ação de graças pela cura alcançada. Teofilacto Diócrida. Ao mandar-lhes se apresentar aos sacerdotes, já dava a saber que os leprosos estavam a ponto de serem curados, pelo que segue, e aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. São Cirilo. Os sacerdotes judeus, êmulos da glória de Jesus, haveriam de saber que os leprosos foram curados de admirável maneira inesperada, e que foi Jesus quem havia lhes restituído a saúde. Teofilacto Diócrida. Sendo 10 os leprosos, 9 eram israelitas ingratos. O forasteiro, porém, de origem samaritana, tornou atrás para agradecer pelo que se segue. Um dentre eles, vendo-se curado, voltou atrás, glorificando a Deus em alta voz. Tito Bostrense. A cura que alcançara infundiu-lhe coragem para beirar-se de Jesus. Por isso, ele lançou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra, agradecendo-lhe, dando de si, com prosternação e súplicas, prova de fé e gratidão. Segue-se. Pois bem, era samaritano. Teofilacto Diócrida. Do quanto narrado até aqui, depreende-se que nada obsta o ser agradável a Deus, mesmo para quem descenda de uma nação profana, contando que haja prova de boa vontade, e que ninguém se ensoberbeça com ter homens santos entre seus ancestrais, porquanto os 9 israelitas foram justamente os que deram prova de ingratidão. Por isso segue. Tomando a palavra, Jesus lhe disse: Os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve, acaso, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? Tito Bostrense. Esse fato mostra que os estrangeiros estavam mais inclinados à fé do que os israelitas. Com efeito, Israel tardava em acreditar, pelo que Jesus diz: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Santo Agostinho. Em sentido espiritual, pode-se entender que os leprosos são os que, não tendo conhecimento da verdadeira fé, professam várias doutrinas falsas. Longe de ocultarem a própria ignorância, gostam de dar mostras de grande conhecimento e seus discursos transbordam arrogância. Como a lepra altera a coloração da pele, manchando-a e mudando-lhe a aparência em nuances de cores verdadeiras e falsas, ela simboliza a mescla desordenada de verdades e erros presente nas discussões ou nos discursos dos homens. Quem está nesta condição não deve ser admitido na igreja, mas colocado de largo. Deve, se possível, rogar em voz alta a Cristo. O chamá-lo de mestre, creio, dá a entender que a lepra representa uma como que doutrina falsa que o bom mestre pode curar. Agora, entre aqueles que, padecendo de doenças do corpo, foram beneficiados pela intervenção de Nosso Senhor, apenas aos leprosos mandou que se apresentassem aos sacerdotes, porquanto o sacerdócio judaico era figura do sacerdócio agora presente na igreja. Todos os vícios que vão no interior da consciência, Nosso Senhor corrige-os e cura-os com sua própria virtude interior, uma vez que o poder de instruir e santificar as almas por meio dos sacramentos e ainda de orientá-las pela prédica foi outorgado à Igreja. Aconteceu que, enquanto iam, ficaram limpos. Com efeito, aos gentios com quem Pedro se deparou, não tendo ainda recebido o sacramento do batismo, pelo qual se vai espiritualmente aos sacerdotes, purificou-os a infusão do Espírito Santo. Portanto, quem quer que siga a saudável e verdadeira doutrina da Igreja, proclamando que está livre das mentiras e confusões,
que são como que uma lepra, será tido, com efeito, por ingrato para com Deus que o curou, caso não se prostre ante o Senhor, dando-lhe graças com piedosa humildade, e far-se-á semelhante àqueles de quem fala o apóstolo. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Estes, pois, quedos na imperfeição, perfazem o número 9, porque necessitam de mais um para formar essa espécie de unidade que é a dezena. O leproso, contudo, que voltou atrás para lhe render graças, conquistando assim a aprovação do Senhor, representa a unidade da Igreja. Quanto aos 9 outros que eram judeus, assevera Nosso Senhor que mereceram, pelo orgulho que demonstraram, perder o reino dos céus, onde se conserva a mais perfeita unidade. Por outro lado, aquele que tornou, que era samaritano, que significa guardião, rendeu graças a Deus pela cura obtida, segundo diz o salmista: depositarei em ti a minha fortaleza, e conservou a unidade do reino com humílima gratidão. São Beda. E prostrou-se por terra porque, recordando-se dos males que havia cometido, vexou-se. Jesus mandou que se levantasse e partisse, porquanto aquele que se prostra reconhecendo humildemente a própria fraqueza, merece receber o consolo da palavra divina e o incentivo para praticar obras mais santas. Mas, se a fé salvou aquele único que deu graças, a malícia perdeu os que não cuidaram de dar glória a Deus pelos benefícios recebidos. Por esses fatos, dar-nos a conhecer que devemos aumentar a fé por meio da humildade, como foi explicado na parábola anterior. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.